Ministério Infantil, tudo bem? Como vocês estão? Um domingo maravilhoso, Dia das Mães. Eu espero que todos estejam bem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todas as mamães aqui tenham um dia super especial, repleto da presença de Deus, que vocês consigam ficar ao lado dos seus filhos e que vocês lembrem de tudo que Deus já fez e já abençoou vocês, principalmente através de um filho maravilhoso, não é mesmo? Que aquelas que não são mamães, ou aos tios, os papais, ou os que ainda não são, que vocês possam nesse dia lembrar, orar, agradecer e dar um abraço, se possível, bem forte nas suas mães, nas suas esposas, que você possa homenagear uma mãe. Eu sei que nós estamos em tempos difíceis de pandemia e talvez você não consiga ficar com a sua mãe hoje. Então eu quero pedir para que você de alguma maneira faça com que o dia dela seja muito especial, ficando bem pertinho dela, mesmo que seja através de um vídeo, mesmo que seja através de uma ligação, tá bom? Um gesto de amor, um gesto de carinho fará muita diferença. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães, as que estão aqui no grupo, as que estão vendo esse vídeo ou as que estão sendo representadas por alguém que está vendo o vídeo, certo? Bom, hoje nós vamos fazer o nosso devocional e a palavra do nosso devocional hoje é maravilhosa. A palavra do nosso devocional hoje é fé. Fé é a coisa mais importante que nós cristãos devemos ter, não é mesmo? A fé é o que nos mantém andando, mesmo quando não existe solo onde pisar. Ela cria novos caminhos. A fé faz com que a gente continue caminhando no nosso dia a dia, mesmo quando não tenha chão, quando você não vê algo que você possa pisar, que seja um solo, que seja algo consistente, você continua caminhando, porque você tem fé e porque você consegue ver além daquilo que os seus olhos podem ver. Quando Jesus fez aquela provação de fé para Pedro, pedindo para que ele andasse sobre as águas, você acha que a água não é algo sólido onde nós podemos andar e caminhar, mas pelo ato de fé, Pedro andou sobre as águas. Teve o tempo em que Pedro caiu, enquanto estava ali andando na água. Ele começou a caminhar pelas águas e ele, infelizmente, começou a afundar. Mas por quê? Porque ele perdeu a fé dele, porque os olhos dele não estavam mais em Cristo Jesus. Os olhos dele estavam olhando para o meio em que ele estava, para as circunstâncias, para as dificuldades. Ele começou a olhar para baixo, começou a olhar para o lado, ele começou a desviar o foco dele em Jesus Cristo. E quando os olhos dele parou de fixar em Jesus, Pedro começou a afundar. É mais ou menos isso que acontece com a nossa fé no nosso dia a dia. Quando nós estamos com os nossos olhos firmados em Cristo, firmados em Deus, nós conseguimos caminhar, não importa onde seja, não importa se tenha um lugar sólido, não importa se seja um chão ou se seja qualquer outro lugar, nós conseguimos caminhar e continuar. Mas quando os nossos olhos, ele se olha para as circunstâncias, ele começa a olhar ao redor, ele começa a olhar para baixo, ele começa a olhar para os lados e pensar: o que eu estou fazendo aqui? Isso não vai dar certo, e agora? É neste momento que nós começamos a afundar. A fé, ela faz com que a gente consiga caminhar em todos os lugares, porque nós estamos com o nosso olhar, nós estamos firmados no Senhor. O que eu quero falar para vocês hoje é isso. Fiquem com seus olhos olhando para o alvo, que
que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com certeza, se tiver solo, se não tiver solo, você conseguirá caminhar. A nossa fé também, ela cria novos caminhos. O que significa isso? Significa que se você está andando numa direção e você está vendo que não vai dar certo, e que ali acabou, e que tem uma montanha, que tem uma barreira, e que tem um muro, alguma coisa. E aí você pensa, não vai dar certo, eu não vou conseguir chegar no meu destino. É nesse momento que a nossa fé abre novos caminhos. E o nosso Senhor Deus, que é o nosso alvo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos com os nossos olhos fixos nele, coloca através do Espírito Santo que habita em nós novos caminhos, novas possibilidades. E nós sabemos que se nós voltarmos um pouquinho, contornarmos, irmos ali, nós vamos conseguir chegar ao nosso destino. A fé é isso. É você confiar, é você acreditar, mesmo quando seus olhos não estão vendo nenhuma possibilidade. Pela fé é possível enxergar o que mais ninguém vê. Pela fé é impossível ver novos caminhos. Pela fé é possível sim você conseguir enxergar aquilo que ninguém está vendo. Quantas vezes você viu alguém falando assim, isso é impossível, essa pessoa jamais vai mudar, ou então, você jamais vai conseguir alcançar isso. Quantas vezes você já escutou isso? Não é mesmo? A gente escuta o tempo inteiro de pessoas que não têm fé, porque o nosso Deus, Ele nos fortalece, o seu Espírito que habita em nós, Ele nos fortalece e Ele nos ajuda a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Ele nos faz enxergar que aquela pessoa, que as pessoas não veem mais esperança, que ela pode ser transformada. Ele faz nos enxergar que aquele sonho que a gente tem, que parece tão distante, tão longe, que um dia ele vai chegar. Isso é o que a nossa fé faz, nos dá uma visão sobrenatural, algo que ninguém está vendo, nem mesmo a gente está vendo, mas a gente sabe que vai acontecer, porque o Espírito de Deus está falando com a gente. Temos confiança em um alvo que é Cristo. Como eu disse, dei o exemplo da história de Pedro. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Se Pedro estivesse ali com o seu olhar fixo no Senhor Jesus Cristo, ele não teria afundado. Então, nós precisamos ter como alvo o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos olhar para o alvo. Nós precisamos olhar para o alvo. Nós não podemos desviar os nossos olhos nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos têm que estar fixos no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí pode parecer que não tem mais caminho, pode parecer que não tem mais solução, pode parecer que acabou. Mas se os nossos olhos estiverem fixos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda veremos sempre um novo caminho, uma nova possibilidade. Ainda que tudo diga o contrário, quando temos fé, o nosso coração permanece convicto. Sabe aquela fé que ninguém consegue tirar de você? Aquela fé que todas as pessoas falam assim, você tá ficando doida. As pessoas falam isso pra gente, né? Você tá ficando doida, não vai acontecer isso jamais. A fé faz a gente continuar convicto de que vai. Porque assim, nós temos também, como nós temos aprendido nos devocionais anteriores, e a gente não pode esquecer de nenhum ensinamento, a gente não pode pegar esse ensinamento desse vídeo aqui, desse devocional, isoladamente e trabalhar só com ele. Por isso a importância de nós fazermos o devocional em grupo, né, que é o que nós estamos fazendo toda semana, porque é um crescimento espiritual que nós vamos buscando dia após dia crescermos mais na palavra, no conhecimento do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta também a gente ter uma coisa dentro de nós e colocar na nossa cabeça e não mudar nunca e falar que é porque eu tenho fé. E aí
é nem o que Deus quer para você. Tia, mas como eu vou saber o que Deus quer então para mim e o que Ele não quer? É simples. Se você tem assistido os outros devocionais, se você tem feito os desafios anteriores, se você tem estado em comunhão com Deus, que a gente já aprendeu sobre isso, em estar em comunhão com Deus, o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te ajudar a entender qual é a vontade de Deus. Então, quando você achar que o que você quer, aquilo que você quer alcançar, o seu objetivo, o seu sonho, não vai ser alcançado, e você estiver em plena comunhão com Deus, é porque o Espírito Santo está falando para você que é melhor você esperar um pouquinho, ou é melhor você desistir, porque realmente isso não é o que Deus quer para a tua vida. Mas quando o teu coração estiver cheio de amor, cheio de paz, você vai continuar convicto no seu sonho, nas suas metas, nos seus caminhos, porque você sabe que a paz que você está sentindo vem do próprio Deus. E você sabe que mesmo você não enxergando nada, você vai continuar, porque Ele está mostrando para você que você vai conseguir. Então, a comunhão com Deus é essencial para que você consiga entender a vontade do nosso Senhor para você. E a fé, que é essa paz que vai estar dentro de você, a cada objetivo, a cada sonho, a cada caminho, essa paz que vai estar aqui quando você orar e pedir para Deus aquilo, vai fazer com que a sua convicção não mude, mesmo que todos digam que você precisa mudar. Porque você tem fé, porque você está olhando para Cristo e porque você sabe que é o que você precisa passar neste momento. Não existe espaço para dúvidas. Não existe. E se não existe mais? Sabe, quando nossa fé está firmada no Senhor, não existe aquilo da gente falar, ah, mas e se acontecer isso no meio do caminho? Ah, mas e se? Não existe. E não existe a palavra mais também. Ah, eu vou fazer isso, sabe? Mas eu acho. Não. No seu vocabulário da sua fé com Deus, da paz que o Espírito Santo te deu dentro do teu coração, dentro de você, não existe a palavra e si, não existe a palavra mais, só existe a palavra alvo, só existe a palavra alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe o seu olhar firmado em Cristo Jesus, a nossa rocha, e a confiança de que Ele está com você, a fé de que não importa que todo mundo diga que você não consiga, você vai conseguir, porque o seu alvo é Cristo, porque você está olhando para Cristo e porque Ele está dando a paz que você precisa para continuar nessa caminhada, mesmo que pareça que tenha um muro na frente, mesmo que pareça que você nunca vai chegar, mesmo que tenha vários impedimentos, através de novos caminhos, Cristo vai te levar até lá. Tenha no seu coração uma certeza: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não sou eu que estou falando, quem está falando isso é a palavra do Senhor em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos estar em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos estar em comunhão com o nosso Deus e não termos fé. E não conseguirmos ver além do que os nossos olhos podem enxergar. E não ter esperança de que Cristo um dia irá voltar. Cristo vai voltar. E a sua vinda está breve. Nós temos que viver pela fé. O nosso Deus não quer que nós sejamos uma pessoa que acredita em Deus, que aceitou Cristo como Salvador das nossas vidas, o sacrifício maravilhoso, imenso de amor que Ele fez por nós, e nós não vivamos com a fé.
e nós não conseguimos olhar além do que os nossos olhos podem ver. Se nós não conseguirmos ter fé na nossa caminhada com Deus, nós não iremos nunca agradar a Deus. Se nas nossas vidas tiverem sempre e se nossas vidas tiverem sempre mais, se nossas vidas nós tivermos mais medo do que confiança no nosso Deus, nós não conseguimos agradar ao Senhor. Nós só conseguiremos agradar a Deus quando o nosso coração estiver transbordando de fé, confiança e esperança, que não importa o que vai vir pela frente, não importa as lutas, não importa as dificuldades, o nosso alvo é Cristo e você está olhando para Ele e Ele vai te ajudar a enfrentar tudo que tiver que enfrentar, lutas, desafios, não importa o que foi colocado na sua vida, você vai conseguir enfrentar olhando para o seu alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Comunhão com Deus é essencial para que a nossa fé seja fortalecida. Sem oração constante com Deus, sem essa conversa constante com nosso Deus, sem a leitura da palavra, nós não conseguimos ter comunhão com nosso Deus suficiente para que Ele consiga nos ensinar a olhar quais são os caminhos que Ele tem traçado para nós. Sem comunhão com Deus, é impossível ter fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso diz a palavra em Hebreus 11:6. Bom, nós temos o desafio da semana, todas as semanas nós temos um desafio e hoje não é diferente. E hoje é um desafio especial para você. Eu quero que você olhe para dentro de você. Sabe aqueles momentos que nós já aprendemos aqui nos nossos devocionais, de nós termos um momento só nós e Deus? Só a gente, você e Deus. O meu momento, eu e Deus. Dentro do meu quarto, com a minha porta fechada, ou então em algum outro lugar onde eu consiga ficar em paz, que eu consiga focar somente no nosso Senhor. E aí, nesses momentos, você vai olhar para dentro de você e você vai tentar descobrir qual área da sua vida você está precisando exercer mais a sua fé. Qual é a área da sua vida que você está precisando exercer mais a sua fé? É no seu trabalho? É na sua família? É na sua vida financeira? É com seus filhos? É com seu esposo? É em relação à sua casa? É em relação ao seu ministério? É em relação à sua igreja? Qual é? É em relação a você mesmo? A você, o seu relacionamento com Deus? É em relação à sua fé? Qual é a área da sua vida que você precisa exercer mais a sua fé? Você vai olhar para dentro de você e você pode até anotar no papelzinho, se você quiser, qualquer a área da sua vida que você precisa exercer mais fé. E aí, você vai em comunhão ali com Deus, orar, fechar os olhos, pedir a ajuda do Senhor, para que essa fé seja exercida nessa determinada área da tua vida, que é você que vai analisar e é você que vai ver que está precisando de mais fé. Tenha um momento você e Deus e diga que você tem fé, que você confia e entregue nas mãos do Senhor. Tia, mas e se a área da minha vida que eu preciso melhorar é a minha própria fé? Não importa, você vai orar ali para Deus e falar, declarar que você tem fé, que você tem confiança e que você está entregando a sua fé nas mãos do nosso Senhor. Quando nós entregarmos aquilo que nós estamos precisando exercitar mais a nossa fé nas mãos do Senhor, mas entregar de coração e todos os dias estar ali
com o nosso joelho no chão, em oração, pedindo a Deus para que abençoe, para que nos ajude, você vai ver como sua fé será assim fortalecida. E essa área da tua vida que está precisando de fé, você conseguirá enxergar, não com seus olhos, com o que os seus olhos podem ver, mas além do que os seus olhos podem ver, você vai conseguir enxergar com os olhos da fé. Você vai conseguir enxergar porque o seu alvo é Cristo Jesus, e você está olhando para Ele, você está falando, Senhor, eu acredito, eu confio, parece que não vai dar certo, parece que eu não vou conseguir, mas eu confio. Você vai orar, você vai declarar isso todos os dias, mesmo que seja para fortalecer a sua fé, você vai falar isso, você vai dizer, você vai pedir, e Deus vai fazer com que você seja aperfeiçoada a sua fé nessa área que você precisa que seja. Você verá a beleza de permanecer em paz, confiante, mesmo que tudo diga ao contrário. Sabe a paz que eu digo que está dentro de você? A paz que o Espírito de Deus dá para você? Você vai sentir a beleza de ter essa paz dentro de você, de ter confiança, de ter a fé, mesmo que tudo esteja dando errado na tua vida. A gente acha que tudo está dando errado também, porque Deus escreve a nossa história perfeitamente. Ele sabe por tudo que nós temos que passar. Mas mesmo que você ache que tudo está dando errado na sua vida, você vai sentir uma paz tremenda dentro de você. Mesmo quando você chora e fala, poxa, não era assim que era para acontecer, era desse jeito, por que eu estou passando por isso? Imediatamente aquela paz do Espírito Santo que habita em você vai transbordar a sua vida e você vai viver os seus dias transbordando a paz do nosso Senhor. Você vai ver como é incrível viver em paz, viver sabendo que quem está cuidando de nós é o nosso Senhor Deus. Amém? Eu espero que vocês façam esse devocional, esse desafio. Esse desafio para mim é incrível porque por diversos momentos eu estava passando por momentos muito ruins, coisas que eu falava, não é possível, por que será que isso está acontecendo? Mas eu tinha fé no meu coração e eu aprendi uma coisa que eu nem sei se eu já falei aqui para vocês nesse devocional. Eu falo isso para todas as pessoas que são meus amigos, da minha família, as pessoas que têm relacionamento comigo no dia a dia, elas sabem disso, porque eu falo muito isso. Desde que eu era muito nova, eu aprendi esse versículo através de uma história que um dia talvez eu conte para vocês. Hoje não vai dar, senão o devocional vai ficar muito grande. Eu aprendi a colocar dentro da minha mente, em tudo que eu for fazer, o versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só esse trechinho. E aí dentro do meu coração, quando tudo parece que está dando errado, eu fecho os meus olhos e eu falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um versículo que não sai nunca da minha cabeça, nunca. Essa acho que foi a forma que Deus me mostrou que eu posso continuar exercendo a minha fé. É dessa maneira que eu tenho a paz no meu coração, através da palavra do Senhor. Então, quando tudo dá errado, quando parece que está dando tudo errado, quando parece, lembrem sempre disso, quando parece, porque o que está dando errado para você nem sempre está errado. Deus colocou porque Ele quer que você passe por isso. Mas você vai fechar os seus olhos e falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que você esteja passando, eu não conheço a sua vida, você não me conhece, mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coloque isso no teu coração, na tua mente. Pense nisso o tempo inteiro. E aí você vai ver que mesmo quando tudo parecer que está dando errado, você vai lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a paz que excede todo o entendimento, que vem do Espírito do próprio Deus que habita em você, transbordará. E você vai sorrir, você vai rir e você vai falar, fica quietinha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos continuar a nossa caminhada olhando para Cristo e tudo vai dar certo. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome por essa palavra maravilhosa de fé, Pai.
Que o Senhor nos ajude a exercitarmos a nossa fé sempre, em tudo que nós formos fazer, porque nós teremos lutas e provações e momentos de dificuldades, porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas o Senhor estará conosco, o Senhor nos mostrará, ó Pai, que tudo que o Senhor coloca nas nossas vidas é para que nós possamos aprender de alguma forma. Continue conosco, Pai, fortaleça a fé de cada pessoa que está assistindo neste momento esse devocional e ajude para que eles entendam, ó Pai, que sem comunhão é impossível ter fé. Sem comunhão com o Senhor, Pai, é impossível ter fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Feliz Dia das Mães. Tchau.